Olá, sejam bem-vindos a mais um exercício do Clube AM da Análise Macro. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre previsão da taxa Selic. Para quem não conhece, uma breve explicação: a taxa Selic é uma variável macroeconômica, de política monetária que é definida pelo Copom, que é um comitê lá do Banco Central, que se reúne periodicamente e define essa taxa básica da economia, na verdade, define a meta para essa taxa, e o comportamento dessa meta para essa taxa é percebido aqui nesse gráfico à esquerda, a sua evolução aí ao longo dos últimos 20 e poucos anos de política monetária. A gente consegue perceber, que essa taxa de juros, ela já passou aí ao longo desse tempo por vários ciclos, de política monetária, tanto contracionista quanto expansionista. A gente consegue perceber isso mais facilmente calculando aí, estimando a taxa de juros neutra e comparando com a taxa de juros real, certo? E por que isso é importante, fazer essa análise prévia antes de você partir para um exercício de previsão? Porque a taxa de juros Selic, ela influencia, uma taxa básica da economia, então ela influencia diversas outras taxas, diversas outras variáveis macroeconômicas, mas também é influenciado, por várias dessas outras variáveis que a gente tem na economia. Então, não é simples prever, uma variável como essa que influencia e é influenciada por diversas variáveis. Mas existem algumas abordagens, desde abordagens mais simples, para prever essa variável, até abordagens mais complexas. Então, aqui eu destaquei 3 abordagens que você poderia implementar para prever a taxa Selic. A abordagem mais simples possível é utilizar modelos ali univariados. Então, aí se destacam os modelos clássicos, que são os modelos ARIMA, certo? Você estaria aí explorando basicamente os valores passados, da variável, também possivelmente sua sazonalidade, apesar de não ser uma variável que vai ter sazonalidade, mas esses modelos possibilitam explorar estas questões de uma série temporal. Passando adiante, a gente tem uma outra abordagem que são os que eu estou chamando aqui de cenários estatísticos, que é basicamente explorar através de distribuições estatísticas, uma lei de movimento para uma determinada variável. Então, suponha aí que você tem uma variável A que é definida por essa lei de movimento aqui, A igual a B dividido por C. Então, nessa abordagem, você basicamente faria a criação, a geração aí de distribuições para B e para C, com base aí no seu conhecimento, em outras informações que você tenha para essas variáveis, e aí utilizaria essas distribuições para determinar o valor de A. Então é um exercício simples, uma abordagem bem simples, partindo do pressuposto que você tem uma lei de movimento para a variável de interesse. No caso da taxa Selic, a gente até tem uma lei de movimento que a gente possa dizer assim, que é a regra de Taylor, bastante conhecida, que é uma regra aí de política macroeconômica, para determinar a taxa de juros básicas, de forma exógena. Então, uma das especificações dessa regra de Taylor que eu coloco aqui, onde a taxa de juros I é determinada por um componente constante, que é o A0, que você poderia interpretar aqui como sendo o juro neutro da economia. A gente vai ter defasagem da própria taxa de juros básica, e aí a gente vai ter aqui um componente, um coeficiente A1, que vai justamente dizer aí qual que é a suavização da política monetária, ao longo do tempo. E a gente vai ter os outros componentes clássicos, que é o hiato de inflação e o hiato do produto, O hiato de inflação vai ser a inflação esperada, geralmente no futuro, ou corrente, em relação, o desvio dessa inflação em relação aí à meta, no período, seja a meta para o futuro ou a meta já realizada, da inflação, certo? E o ato do produto, vai ser justamente a diferença ali do produto potencial para o produto corrente, o produto realizado, o PIB, certo? Então a gente tem essa lei de movimento aí para a taxa Selic, essa regra de Taylor que a gente poderia utilizar
para explorar aí nessa abordagem de cenários estatísticos, gerando aí essas distribuições para essas variáveis, né? Utilizando aí essa regra de Taylor, essa lei de movimento, a gente conseguiria determinar a taxa de juros, certo? Aí teria esses parâmetros, né, alfas, esses azinhos aí, para determinar, você poderia assumir valores, né, para não ter que estimar, né, esses parâmetros, tá? Então seria uma abordagem bem simples, mas também possível. E uma terceira abordagem, que é mais complexa, é a abordagem dos modelos macroeconômicos semi-estruturais, né? Geralmente a gente vai ter aí no arcabouço de modelos lá do Banco Central, vários modelos, aí um desses modelos aí é justamente isso, que vai ser basicamente composto aí partindo aí por 4 equações, né? Então a gente vai ter a curva IS, a curva de Phillips, a regra de Taylor, que eu já destaquei, e também uma condição de paridade de juros descoberta, certo? Então é basicamente um sisteminha de equações, onde a gente tem nessas equações várias variáveis macroeconômicas, né? E elas são determinadas simultaneamente por esse sisteminha de equações, certo? A gente pode utilizar esse arcabouço, esses modelos, né, que vão descrever a economia de maneira um pouco mais estruturada que um modelo mais simples, né, para tentar prever a taxa de juros. E a equação de interesse aqui seria a regra de Taylor, né? Aqui eu coloquei a especificação baseada aí na exposição inicial aqui no Brasil, né, do trabalho do Bogdanski e coautores lá de 2000, né, que introduziu esses modelos aí no Brasil, tá? Mas vai ter várias outras especificações, não precisa se ater a necessariamente essa daqui, tá? Então essas são as 3 abordagens, e aí implementando isso de forma prática, né, como essa abordagem número 3 aqui é um pouco mais complexa, mais difícil de estimar, e também requer bastante tempo, né, para você conseguir chegar em resultados, eu deixei de lado essa abordagem e implementei aqui nesse exercício somente as 2 primeiras abordagens. Então a gente vai simular ali previsões utilizando uma abordagem simples, um modelo ARIMA, e também a abordagem de cenários estatísticos, conforme eu destaquei. As variáveis utilizadas são essas daqui, então a taxa Selic meta, definida lá pelo Copom, o hiato de inflação, ali na lei de movimento pela regra de Taylor, né, que eu já expliquei, e o hiato do produto, eu utilizei ali o hiato do produto estimado pelo Banco Central no último relatório de inflação que eu tenho disponível no momento presente, certo? Calibrei ali a lei de movimento pela regra de Taylor com esses parâmetros aqui, alfa 0, 4,5, alfa 1, 0,2, alfa 2 1,5 e alfa 3 menos 0,2, baseado em exercícios que eu já fiz anteriormente e também na literatura e em estimativas de outros economistas, certo? E aí para as demais variáveis ali, os termos da lei de movimento, né, que eu estou utilizando, que é essa daqui, eu gerei, né, distribuições, né? Então gerei distribuições para o hiato de inflação e distribuições para o hiato do produto, tá? A gente dividiu esse exercício aqui gerando previsão 2 anos à frente, né? Então separei ali a amostra de dados completa, né? Tirei ali os últimos 2 anos, peguei o que sobrou, né, para fazer as estimativas, as previsões, né? E gerei previsões para esses últimos 2 anos para poder comparar ali o que está sendo previsto pelos modelos, pelas abordagens aqui, com o que foi realizado, né, da taxa Selic. Então essa é a ideia do exercício. Como resultado a gente tem isso daqui. Então os últimos 2 anos separados aí foi 2021 e 2022. Taxa Selic foi esses valores aí no final de período, né, desses anos. Na abordagem 1 a gente tem essas estimativas, então o ARIMA ali previu que a taxa Selic ia continuar ali naquela mínima ali que a gente teve até esse período, né, que foi ali nos 2% ao ano. Então, basicamente, o ARIMA previu ali que ele ia continuar ali naquela região. Na abordagem 2, utilizando essas sinalizações, né, com distribuições, a gente tem resultados um pouco menos distantes dos valores observados, e também a gente compara aqui com as previsões, né, do Focus, né? Então, o Focus lá do final de 2020, né, a gente pegou ali as previsões
compilados lá no sistema do Banco Central, né, e colocou aqui para comparar com as demais abordagens. Então, nesse último período aí do Focus de 2020, a gente tinha essas previsões aqui pela mediana para esses períodos aí, certo? E eles estão aí no meio termo entre as abordagens 1 e 2, certo? Então, dá para perceber aqui que, apesar de todas as previsões serem aquém, né, do que a gente gostaria, né, estão bem distantes dos valores observados, né, a abordagem 2 aqui se destacou, ficou menos distante, né, menos errática em relação às demais, e você pode confirmar isso também calculando em métricas de acurácia, né, as tradicionais e conhecidas que eu coloquei aqui na tabela, certo? E esse foi o exercício de previsão. Basicamente aqui a gente explorou aqui essas abordagens aí relativamente simples e comparamos aí com o benchmark de mercado, previsões de mercado, né? E encontramos como resultado aqui que essa abordagem aqui de explorar cenários estatísticos através de distribuições para as variáveis com uma lei de movimento, né? Gera resultados aí mais interessantes do que as alternativas, certo? E daqui para diante você pode utilizar ali aquela lei de movimento para gerar previsão fora da amostra efetivamente, tá? E aí todo o código foi feito em R, né? E está disponível para membros do Clube AM da análise macro, certo? E aqui estão as referências que eu utilizei no exercício, certo? Então, se ficar alguma dúvida dos membros do Clube AM da análise macro, é só mandar ali no suporte, no site da análise macro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.